Graça e paz, boa noite para todos que já estão aqui. Que Deus possa estar abençoando a nossa noite, Deus possa estar abençoando a vida de cada um. E é um prazer estarmos aqui reunidos como igreja de forma online, mas estamos aqui em comunhão e para mim é um momento de gratidão de estarmos, enquanto a Mubabe, fazendo esse primeiro encontro, assim, oficialmente enquanto a Mubabe, né? A gerência já fez uns 2 encontros falando sobre a área da música, mas hoje a Mubabe mesmo está na frente dessa live, e para a gente é um privilégio estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais sobre Deus, né, e o direcionamento dentro do nosso ministério, que é o Ministério de Louvor, Ministério de Música. Então, sejam todos bem-vindos, os que estão aqui agora, os que vão assistir depois, também sejam abençoados por Deus neste momento. Eu queria começar a nossa reunião fazendo uma oração, então vamos orar neste momento. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, te agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo fôlego da vida, te agradecemos porque, mais uma vez, Senhor, nós podemos nos reunir com a tua igreja para ouvirmos um pouco mais de ti. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha tomar a direção de tudo que vai ser feito aqui neste momento, que o teu nome venha a ser glorificado. Te pedimos que venhamos a ser edificados, Senhor, através de tudo que vai ser realizado neste encontro. Toma a direção de tudo, Senhor, toma a primazia de tudo. Santo Espírito de Deus, o Senhor tem livre acesso neste lugar, neste momento. Então, Senhor, fala aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. No livro de Salmos, 150, versículo 6, eu vou pedir só para que vocês, quem está com o áudio aberto, possa desligar os microfones, só para a gente não ter interferência, tá? Mas Salmos 156 diz o quê, pessoal? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Todos nós somos criados para louvar a Deus, né? Os animais, a natureza, nós humanos, todos somos criados para o louvor da glória, e por isso que ele fala, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, e esse deve ser o nosso objetivo diário, de sempre glorificar e louvar o nome do Senhor. E eu acredito que quem realmente foi um dia alcançado pela graça do Senhor tem esse desejo, né? Essa necessidade de adorar o Senhor, de louvar o Senhor. Então, que esse seja a nossa vivência todos os dias, o louvor ao nosso Deus. E, como eu falei no início, né, sejam todos bem-vindos. Nós somos a Mubabe, alguns talvez pela sigla não saibam o que significa, né, mas a Mubabe é Associação dos Músicos Batistas da Bahia. Então, todos nós somos a Mubabe, né, trabalhamos com alguma coisa na área de música, então somos a Mubabe. Eu queria só mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui, qual é a nossa visão. Deixa eu só abrir aqui. Estou conseguindo abrir. Por algum motivo eu não estou conseguindo voltar. Consegui. Bom, aí, como eu já falei, né, a Mubabe, Associação dos Músicos Batistas da Bahia, e a nossa missão é desafiar o associado a promover uma adoração de excelência. Essa é a missão da Amubabe. O nosso desejo é que todos realmente adorem ao Senhor de forma excelente, como o Senhor merece. E a nossa visão é ser relevante entre as igrejas batistas e os músicos pela competência e comprometimento de seus associados no uso das artes. Então,
Essa é a nossa visão, de sermos, fazermos a diferença, né, nas igrejas e enquanto músicos, nas suas competências. Essa é a nossa visão. Deixa eu voltar aqui, interromper, pronto, vamos voltar lá. Então, assim, como eu já falei, todos nós que somos músicos, que cantamos, eu tenho falado muito isso aqui na minha igreja. Se você é um corista, se você é um instrumentista, se você é um regente, você é um solista, vocalista, líder de louvor, você é a Mubarak. Você está dentro desse grupo aí de músicos Batista Baiana. Então, todos nós somos a Mubarak. Mais para frente a gente vai mostrar mais um pouquinho do que somos, mas vamos dar continuidade. Eu queria chamar Argemilson, né, que para os que já conhecem aí, ele faz parte da Segunda Igreja Batista em Bom Jesus da Lapa, e ele vai estar nesse momento trazendo, nos elevando a Deus através de um instrumental. Então, Argemilson, fica à vontade aí. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. É uma alegria poder estar contribuindo, né, poder adorar a Deus juntamente com os irmãos, como bem falou a nossa presidente. Eu faço parte aqui da Serra Vale, né, Associação Batista Serra Vale, e fazemos parte do Ministério de Música aqui da Segunda Igreja Batista em Bom Jesus da Lapa. E também estamos aqui na liderança da Juventude Batista Serra Vale. Por isso, contem com a gente no que precisar, a gente está aqui à disposição. E em breve também, né, vamos tentar trazer mais eventos aí da Mubarak para aqui, para a nossa região. Mas eu quero, nesse momento, juntamente com vocês, adorar o Senhor com louvor que fala. Nós devemos estar cantando do amor de Deus, né? Nós, enquanto músicos, nós, a todo momento, nós estamos pregando a palavra, mas pregando e testemunhando através da música. E é desse amor que a gente precisa estar aptos a estar divulgando e adorando ao Senhor. Então, nesse momento, vamos adorar o Senhor com esse louvor.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe, Gemilson. Continue se permitindo ser usado pelo Senhor aí onde você está agora e para onde o Senhor te levar. Amém? Eu queria fazer uma leitura de Salmos 63, versículo 3 e 4. Eu vou tentar projetar mais uma vez. Que diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as minhas mãos. Amém? Nós vamos, neste momento, eu gostaria de convidar o irmão Juscelio, o nosso tesoureiro. Ele vai estar, nesse momento, cantando com a gente aí uma canção. Então, Juscelio, se apresente aí. Juscelio é de Lago Teixeira, Boa mas se noite, apresente melhor aí. boa noite, Cleise, boa noite a todos que estão aqui. Estou vendo aqui já tem 43 pessoas aqui nessa conexão. Sejam todos bem-vindos aqui. Eu estou no extremo sul da Bahia, aqui em Teixeira de Freitas. Sou Juscelio, aqui sou mesmo músico da Igreja Batista Monte Sinai. É uma alegria estar aqui, ouvindo louvor através de instrumental. E agora iremos estar cantando uma canção, né? E Cleise leu um versículo, né, que também tem a ver com essa canção que eu trouxe aqui para a gente poder estar cantando, né, refletindo. Aqueles que não cantar, talvez porque não conhecem a música, né, mas vai ser um repertório aí, talvez, para vocês se apreciar, né, uma música que marcou muito a minha vida, lá em Feira de Santana, quando a conversão teve lá em Feira de Santana, foi até quando o Yuri Lopes veio, e a música E Se, eu queria estar, não sei se algumas pessoas já conhecem aqui, os colegas, mas a gente estarei desafiando, a gente está aprendendo a cantar essa canção. Vocês estão conseguindo ver o piano aí? Ainda não, Juscelio. Está conseguindo ouvir bem aí o instrumento? Não estamos ouvindo o instrumento. Não está conseguindo ouvir o instrumento, não? Não. Deixa eu aumentar mais aqui. Está ouvindo o instrumento? Todos Não aí? tá saindo, não. Não está saindo? Minha voz está saindo, mas o instrumento não está. Sua voz tá ótima. Vou cantando aqui, a gente vai cantando a capela. Vamos aprender. Avança mais um slide, Cleise, para mim, por favor. Pode avançar mais um. Lá aquela parte, viver. Eu quero ser, eu quero ser. Essa parte, refrão, ó. Eu quero ser, não quero crer. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Essa partezinha para talvez. Alguém já conhece essa canção aqui? Não, né? Então vai ser uma música nova, ó. Só o refrãozinho de aprender. Vai ser bem assim, ó. Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Aí vem, viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver. É minha oração, é assim que eu queria ser.
estou no instrumento aqui, mas está saindo só a capela aí. Mas essa canção é uma oração. Ela fala, e se? Ela é baseada em Abacuque, quem quiser abrir aí, é Abacuque. Abacuque 3, 17, 18. Fala assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira meme, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não sejam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Então, vou cantar o início aqui para a gente estar cantando junto. Pode pegar do início. Eu vou colocar o áudio para ver se vocês conseguem ouvir, que aí talvez dá para vocês entenderem melhor o instrumental. Você está conseguindo ouvir o instrumental? Playback? Não, ainda não? Só minha voz. Vamos à capela. A figueira não floresce, não há fruto na videira, produto da oliveira, mente. E campos não produzem, o curral está vazio, o aprusto está deserto. Tudo isso se passando, o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, aqui mesmo que eu vivo, onde está minha alegria? Se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. Pergunta: se eu perdesse tudo, será que com tudo me alegrarei em Deus? Eu quero ser, eu quero ter, eu quero crer, quero ver que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver, é minha oração, é assim que eu queria ser. Ok, como está sem áudio, está só a capela aqui, não está ouvindo nada do instrumento ainda, né? Então foi uma capela aí, resumir, mas é uma canção, depois eu posso estar compartilhando essa canção para vocês, para estar cantando para vocês, é uma canção muito linda, que agrega muito, e uma pergunta, é uma oração, e se? Então, Cleise, acho que é isso. Amém, obrigada aí, Juscelio. As tecnologias, deixa eu desligar aqui que eu entrei na outra. As tecnologias às vezes deixam a gente na mão, né? Eu faço queima, mas Exato. também deixa a gente na mão. Eu já não sou cantor, e vocês me ouvem a capela ainda? Mas glória a Deus, porque podemos ouvir a canção e a letra é realmente muito bonita. Depois, como ele já falou, ele vai compartilhar aí para a gente aprender ela e quem sabe na próxima live a gente cantar junto, não é isso? Exato. Vamos lá. Obrigada aí, Juscelio, que Deus te abençoe. Amém. Agora nós vamos ouvir a nossa palestrante da noite, que está linda, mais linda como sempre. Mas antes dela começar a falar, eu queria que a gente orasse, né? Passando por esse momento agora da palavra. E eu queria que, Meg, você podia fazer essa oração para a gente, orar aí por Ananda? Sim, claro. Oremos ao Senhor.
Pai, estamos diante da tua presença, ó Pai, já com momentos iniciais, glorificando o teu santo nome, porque nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. Reconhecemos, ó Pai, que nós fomos criados para glorificar a Ti, ó Pai. Queremos apresentar a Ti a nossa gratidão por este momento. E agora, ó Pai, queremos te pedir pela vida de Ananda, que ela seja um instrumento teu para este momento. Creio, ó Pai, cremos que ela já tem um recado específico e que ela agora conduza de forma fiel a Ti, fiel à Tua palavra, fiel à inspiração que o Senhor a deu. Que ela continue, ó Pai, proclamando as boas novas de salvação e a ministração que certamente edificará as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Meg. Ananda, a voz é sua. Se apresente aí para que todo mundo possa conhecer você. Minha linda secretária. Boa noite, gente. Eu não sei até que horas eu posso ir. Se me informar, fica mais fácil. Até Bora que hora? aí. Eu tinha te falado até 1 hora, né? Então, bora caminhando aí. Até umas 9h30, 9h20, 9h30. Acho que está todo mundo aqui na paz, né, gente? Vamos receber de Deus. Então, eu vou caminhar tentando ajustar para seguir aí um pouquinho menos de 1 hora. Boa noite, gente. Que alegria estarmos juntos aqui nesse tempo. A internet, né, a tecnologia nos possibilita estarmos juntos, mesmo estando longe. Mas eu sei que a gente tem alguns empecilhos com isso também, como é o caso da tecnologia, que às vezes nos deixa na mão, né, irmão Juscelio? Mas a gente vai caminhando aí. Essa música é muito bonita, se eu não me engano, é do Estênio, né? É uma música muito bonita. Mas que bom que nós estamos juntos aqui. Não podemos dar aquele abraço caloroso, ouvir a todos, né? Mas podemos estar juntos e receber de Deus também através dessa ferramenta que Ele nos proporcionou. Bem, eu me chamo Ananda, mas gosto que me chame de Nanda. Tenho 29 anos, sou casada com o pastor Savinho. Estamos atualmente servindo na Primeira Igreja Batista em Valença. Temos 2 anos servindo lá, mas no Ministério da Música eu já atuo em liderança há mais de 15 anos, já sou formada também há 10 anos e tenho atuado mais especificamente aqui na Bahia há uns 6 anos, mais ou menos. Tive a oportunidade de servir ao reino de Deus através da música no estado de Minas Gerais e também na nação de Cabo Verde, meu amigo pastor Gamaliel, eu vi que está aí. Nós servimos juntos na Primeira Igreja Batista em Praia, a capital de Cabo Verde, e nós tivemos o privilégio de nos conhecer e realmente fazer uma amizade do reino de Deus. Deus nos apresenta os amigos dele, né? Gamaliel foi um desses amigos de Deus que foi me apresentado nesse tempo em Cabo Verde e servindo aqui também na Bahia já há alguns anos, com muita alegria, as igrejas batistas. Esse projeto, inclusive, que a gente vai ter a oportunidade de ver nesse tempo de bate-papo e palestra hoje, que é esse workshop chamado Docmos, Obreiro Aprovado, eu já tive o privilégio de realizar em algumas igrejas aqui do nosso estado, mas muitas eu não, por questão de agenda e de logística, a gente não conseguiria atender, e graças a Deus e a Mubab, nós vamos atender um grande número de regiões agora através desse treinamento. Qualquer dúvida que ficar, eu não sei se a gente vai conseguir ter um tempo depois, mas eu quero, Cleice, que pode disponibilizar o meu contato tranquilamente, e também eu vou disponibilizar o material do slide para vocês, tá bom? Vocês podem ficar à vontade. Tem algumas coisas que só falando assim rápido
não tem como memorizar ou como assimilar, mas vocês ficando com material, vocês podem estudar, inclusive podem passar para a equipe de vocês também, sem problema nenhum, para que possam alinhar assim e não ficarem só para vocês o conhecimento, porque como a gente trabalha com liderança e com equipe, se só um retiver todo o conhecimento, não adianta, porque não vai conseguir andar na mesma direção. O conhecimento que a gente absorve aqui, ele precisa ser transmitido para a nossa equipe, ele precisa ser transmitido para quem caminha junto com a gente, porque assim, com a visão alinhada e com um conhecimento compartilhado, a gente consegue ter um resultado muito mais eficiente e muito mais proveitoso daquilo que Deus tem nos proporcionado aprender. Então, esse nome Docmos, ele é baseado num texto bíblico mesmo, de Timóteo, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto, quando tem lá aprovado, é utilizado no original o termo Docmos, que, na verdade, era um nome dado para avaliação das moedas. Naquela época, né, quando se popularizou as moedas como forma de comércio e não mais só a barganha, né, os escambos ali, mas a moeda mesmo, houve-se muita falsificação de moedas. Então, os comerciantes e as pessoas que lidavam ali com essas questões de pagamento, eles precisavam avaliar essas moedas para saber se eram realmente moedas que tinham valor ou se eram falsificações. E aí, quando essa moeda ela era realmente aprovada, validada, o termo utilizado para ela era Docmos, aprovado. Então, assim, isso retém para nós o termo de sermos obreiros aprovados, é de que, às vezes, a gente tem uma aparência muito legal. A gente parece ser realmente um obreiro, a gente parece realmente ser um servo, a gente parece muito com aquilo que a gente precisava ser, mas nem sempre a gente é. Mas que, diante de Deus, todos nós possamos ser Docmos, aprovados, realmente segundo o padrão de Deus. Obreiros que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade, que é a palavra do nosso Deus. Essa é a intenção com todo esse treinamento. E dentro desse preparo para esse treinamento, Deus me direcionou essa construção desse workshop, que não foi feita de uma hora para outra, na verdade foi um tempo de desenvolvimento para que eu pudesse servir as igrejas de uma forma mais ampla, sem estar propriamente no cotidiano dessas igrejas, mas em algum momento poder marcar elas. Foi criado no intuito de pegar o suprassumo daquilo que eu sei que, na prática, é muito útil para a gente enquanto equipe ou liderança de música na igreja. Então, você vai ver que a gente vai passar aí por aspectos espirituais, emocionais, éticos e técnicos, tá? Porque uma liderança de música ou um integrante de música, ele não pode ser e não deve ser caracterizado por uma pessoa que é apenas técnica ou por uma pessoa que é apenas espiritual. A gente tem visto de forma muito triste as pessoas usando um termo aí que você já pode ter escutado na sua vida, que é assim: é para Deus, ele entende. É para Deus. E quando, na verdade, por ser para Deus, precisa ser o melhor. É justamente porque é para Deus que precisa ser o melhor. Então, não adianta eu ser alguém espiritual, mas que não fui dotado por Deus de dons para atuar nessa área. Assim também como eu não adianto ser uma pessoa só que tem dom, mas não tenho a espiritualidade, porque a gente não está falando de um tocador de barzinho, de restaurante. A gente está falando de alguém que está conduzindo a igreja de Cristo em uma adoração e um louvor a Ele próprio. Então, essas coisas precisam caminhar juntas, né? A espiritualidade, o caráter e a técnica. E nós vamos passar um pouquinho aí por cada uma dessas coisas. Estando apresentada essa fase inicial, eu quero deixar uma frase aí da Raquel Emerick, que eu tive o privilégio de ter ela como professora, uma referência para mim no meio da música brasileira e da formação de equipes de louvor, que diz o seguinte: ministério não é hobby, não é fazer o que eu quero, é fazer o que Deus me capacitou para fazer desde o meu nascimento. Então, o ministério, ele é algo que, naturalmente, ainda que você não tenha todo o treinamento ainda, mas naturalmente já existe algo em você que te traz uma facilidade para aquilo. Tem pessoas, por exemplo, que não sabem explicar como elas conseguem
entreter crianças com tanta facilidade. Nossa, eu nasci com uma habilidade para entreter criança. Eu chego nos lugares, às vezes eu nem abro a boca, quando eu vejo que tem um monte de criança se aproximando de mim, e aí eu já estou fazendo uma coisinha ali, as crianças já estão me ouvindo. Isso não é algo do acaso. Nada em nós é por acaso. São dons, são habilidades, são características que Deus colocou especificamente em cada um de nós para que facilitasse o nosso descobrimento, né, dos nossos dons, dos nossos chamados, dos nossos ministérios, né, como também facilitasse a nossa execução ministerial. Assim também é com a música. Não é por um acaso, e não é apenas por uma questão genética. Tem relação à genética, mas não é apenas por acaso ou por genética que uma pessoa nasce com habilidade musical. A gente entende, como profissional da música, que a exposição a um ambiente musical desde cedo, a musicalização, tudo isso interfere se uma pessoa vai ter mais percepção ou não. Mas a gente entende, principalmente por sermos bíblicos e servos do Senhor, que por mais que uma pessoa tenha toda essa exposição, se ela não tiver dentro de si algo dado por Deus para desenvolver essas habilidades, não vai fluir. Não vai fluir da forma como flui em alguém que foi dotado por Deus com dom. Então, o ministério não é uma coisa que você faz porque eu tenho tempo livre ou porque eu sinto prazer nisso. É algo que você faz porque você entende que Deus te deu a capacidade para executar aquilo, e eu não tenho como enterrar aquilo que Deus me deu. Porque se eu enterro, eu perco, eu mato. Mas se eu ponho em prática, eu desenvolvo e multiplico. Uma coisa muito interessante também sobre essas equipes é que às vezes a gente gosta de usar o termo voluntário. A gente diz assim, porque os voluntários da equipe de música, os voluntários do departamento infantil, mas eu gosto muito, e aprendi isso recentemente com o pastor Clodoaldo Cidade, e ele falou algo interessante. Ele falou assim, olha, eu gosto muito das pessoas estarem disponíveis para trabalhar, para desenvolver nos ministérios da igreja, mas eu não gosto do termo voluntário, porque o termo voluntário, ele dá a entender que é quando eu posso, com o que me resta. Mas quando a gente substitui o termo voluntário por servo, a gente entende que não é quando eu posso, quando dá. Não é da forma que eu quero, na hora que eu quero. Mas eu sou servo, e todo servo tem um senhor. E a gente o servo, ele não executa conforme a vontade, o querer ou o tempo dele. Ele executa conforme a demanda que o seu senhor dá. Então, nós não somos voluntários. A nossa equipe não é de voluntários. Não deve ser. Porque se for, acontece de chegar na hora do ensaio e um monte furar. Acontece de ter uma escala programada. Mas se acontece um evento diferente, que seja mais interessante, todo mundo vai para esse evento e larga a gente na mão com todo o planejamento. Por quê? Porque são voluntários. Mas quando são servos, entendem que o servo, ele vai fazer sacrifício em cima de sacrifício, mas não para agradar a homens, e nem porque ele está fazendo aquilo ali pelo prazer próprio, mas porque existe um Senhor e o serviço dele está debaixo da autoridade, do senhorio desse Senhor. Então, o meu desejo é que as nossas equipes e que a nossa liderança reflita um serviço não voluntário, mas um serviço de servo. E maior é o que serve, que comece por nós, enquanto liderança, essa grande onda espiritual de serviço na casa do Senhor. Em seguida, a gente vai começar aí um tópico que fala a respeito de emoções e caráter. Inclusive, eu deixo a indicação desse livro aí do Rory Noland, que é um livro que toda a equipe de música que eu já tive a oportunidade de liderar, eu costumo fazer devocionais ou estudos juntos com ele, com esse livro, porque realmente traz um direcionamento muito legal para a equipe, chama O Coração do Artista. É um livro que você encontra hoje em dia até de forma de PDF, fica aí minha indicação para você ler e compartilhar com sua equipe. E eu só trouxe alguns tópicos do que esse livro costuma trabalhar e tem no seu contexto, que são interessantes para nós aqui nessa noite. Primeiro, todo músico é um artista. Às vezes a gente fica com o preconceito de usar esse termo artista dentro da realidade da igreja, porque confunde o artista com o estrela. Na verdade, estrela é quem é cheio de vaidade, de orgulho, de estrelismo, que eu não preciso explicar muito o termo, porque eu sei que todos aqui têm conhecimento do que é o estrelismo. Mas o artista é quem mexe com arte. E incomodando ou não os nossos ouvidos, os seus ouvidos, a música é arte. E quem executa a arte é artista. Então,
todo músico é um artista. Agora, a gente precisa caminhar nessa linha que é muito tênue entre ser um artista, porque eu executo arte, sem me tornar uma estrela. Porque a única estrela que brilha na nossa igreja, na nossa vida, é a estrela de Davi. É Jesus Cristo. É o nosso Senhor. Então, assim, nós somos artistas e podemos ser artistas a serviço do reino. Porque nós vamos executar uma arte e entender que a música é uma arte nos favorece, inclusive, na nossa técnica. Porque a gente entende que a arte ela é feita, não é para ser estranhada. A arte não é feita para ser ruim. A arte é feita para ser bela, para ser admirada. E a música, ela precisa ter esse contexto, inclusive dentro da igreja. Mesmo com todo o cunho espiritual e com toda a bagagem de adoração e toda essa carga de louvor que a gente entende que precisa trazer, mas ela precisa também trazer arte. Porque é muito difícil você conseguir se concentrar em uma adoração e no louvor se a música não estiver trazendo beleza. Se o louvor, se o som, se a sonoridade não for artística. Porque aquilo ali vai ser um empecilho, na verdade, na adoração. Eu tive um professor no seminário que ele falava algo interessante. Quando você não vinha tecnicamente preparado, ou quando você não vinha também ali com a palavra correta, vindo do trono de Deus mesmo para a igreja, você faz com que a igreja cometa um aborto espiritual. Como assim? A igreja está gerando uma adoração. A igreja está ali gestando dentro de si aquela oferta de louvor ao Senhor. Aí vem eu com o meu instrumento desafinado, vem eu com a minha banda não ensaiada e faço aqueles Cá bemol, aquele um no norte, outro no sul, e a igreja fica ali sem entender o que está acontecendo, e é impossível concentrar o seu espírito e a sua razão ali, a sua mentalidade em um momento de adoração, porque a própria equipe, que poderia ser uma facilitadora na adoração, está, na verdade, cometendo um aborto ali, né? Impedindo a igreja de conseguir se concentrar, porque não está executando de forma bela, artística, a sonoridade e a musicalidade que deveria ser promovida para que a igreja conseguisse ali se concentrar apenas em adorar e não nos ruídos que possam estar sendo estranhados pela sua audição ali, né? Pela percepção da igreja. Todo ser humano tem um nível de percepção. A gente não pode julgar todos como leigo. Seja do estudado ao não, todo ser humano tem um nível de percepção. E a gente sabe o que agrada e o que não agrada. E com isso eu não estou falando de estilo, eu estou falando de sensibilidade auditiva. O segundo é que todo servo, né, todo artista ali que envolve com a música na igreja, ele precisa ter um caráter aprovado. Um caráter aprovado segundo os padrões bíblicos. E para isso nós precisamos conhecer a Bíblia, né? Ser aquela pessoa segundo o coração de Deus, que cumpre, além dos mandamentos, o direcionamento da palavra de Deus, né? O segundo é o serviço versus estrelato, nós já falamos um pouco sobre isso, mas é se colocar no lugar de servo mesmo, e não de estrela. De servir a igreja, de servir a liderança, de servir a comunidade, de servir aos seus irmãos. E quando eu digo servir, não é estar pronto para entrar e executar uma música. É ser servo mesmo. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre os levitas, mas entender que nós somos servos e não estrelas. Segundo é excelência versus perfeccionismo. A gente precisa entender que executar e ter uma equipe excelente é diferente de ter uma equipe que segue o meu padrão de perfeccionismo. A excelência é você pegar as suas condições, a sua realidade, e daquilo ali fazer de tudo para exercer e para desenvolver o melhor dentro da sua realidade. Perfeccionismo é você criar um padrão da sua mentalidade e entender que só vai ser bom quando for cumprido conforme aquilo ali que eu criei na minha mente. E o perfeccionismo, ele é tão terrível para a equipe, e as equipes em geral, os ministérios em geral, mas também o da igreja, é porque ele faz a gente pegar Deus e colocar dentro de uma forminha. E a gente acha que só vai ser bom quando for daquele jeito. O louvor da igreja, o tempo de adoração do culto vai ser bom quando acontecer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Quando a igreja corresponder dessa forma, quando o ministro fizer dessa forma e quando a banda tiver dessa forma. Quando, na verdade, aquilo ali é um padrão criado na nossa mente. Porque
Quem somos nós para pegar a Deus, colocar dentro de um recipiente e dizer que ele precisa se encaixar daquela forma e que todas as vezes, Deus vai se encaixar daquele formato? Isso é um estereótipo, isso é um padrão que nós criamos na nossa mente, que às vezes não está caminhando com excelência, e sim com perfeccionismo. Excelência é entender que nós precisamos estar fazendo tudo que está ao nosso alcance, estudar, treinar, ensaiar, desenvolver, capacitar, preparar equipamentos sonoros, preparar tecnicamente, mas entregar nas mãos de Deus, porque a igreja é dele, a adoração é a ele, e esperar que ele faça. E não tentar, através do nosso próprio padrão, produzir o que deve acontecer ou a forma que sempre vai acontecer. Porque o perfeccionismo, além de adoecer e matar a gente, adoece e mata a nossa equipe. Porque ninguém consegue e nem suporta viver o tempo inteiro dentro do padrão de um líder e não dentro do padrão bíblico. Então, a gente precisa entender que buscar excelência não é fazer conforme a nossa vontade. Isso aí é perfeccionismo. Buscar excelência é fazer o que está ao nosso alcance e esperar em Deus, para que ele realize o que está no alcance dele. O quarto ponto é lidando com críticas. Todo mundo que promove arte vai ouvir crítica, seja qual for a arte, porque a arte ela é feita para ser apreciada. E tudo que se dá uma oportunidade de apreciar, seja um quadro, um teatro, uma dança, uma música, ela vai ter avaliações que vão ser positivas, assim também como vão ter avaliações que às vezes vão ser negativas, porque isso aí vai envolver cosmovisão, isso aí vai envolver cultura, isso aí vai envolver geração. Então, assim, as críticas, elas sempre vão vir. Você sempre vai ouvir os irmãos que vão pedir para que todo culto tenha cantor cristão, e você sempre vai ouvir os irmãos que pedem para trazer música nova. Você sempre vai ouvir quem diz que o som está muito alto, como você também sempre vai ouvir alguém dizendo que não está ouvindo fulano de tal, porque o microfone dele estava muito baixo. Então, críticas vão acontecer. O que cabe a nós, enquanto pessoas que promovem arte dentro da casa do Senhor, é saber buscar de Deus sabedoria, graça, discernimento para administrar essas críticas. Agora, sim, se você não sabe lidar com crítica, talvez o Ministério de Música não seja para você. Se você é grosseiro e se sente ofendido todas as vezes que alguém vai te dar uma palavra de que gostou, de que não gostou, ou de que acha que algo poderia ser diferente, e você se sente corroído, ofendido com aquilo ali, talvez você precisa pedir a Deus para tratar realmente a sua mentalidade, os seus ouvidos, a sua mente, o seu temperamento, ou então talvez você tenha que ir para uma equipe que seja mais de bastidor, porque toda equipe que é de frente, ela vai receber críticas, ela vai receber comentários positivos e não positivos. Vão ter aqueles que você vai ouvir, que você vai precisar pesar ali realmente como executar, como melhorar, como aprimorar, também como vão ter aqueles que vão ser enviados do capeta apenas para te fazer desmotivar, apenas para te fazer desistir, para te fazer pensar que não é de Deus. Mas esses aí, minha irmã, meu irmão, pede discernimento do Espírito, porque o próprio Espírito te fala, e você tem às vezes que fazer como a própria Bíblia nos diz, né? Ouvir e dar outra face, como às vezes você vai ter que repreender e mandar afastar-se de ti, Satanás, porque só você e Deus sabem as lutas que você está passando. E, né? Mas o direcionamento precisa vir do Espírito para você interpretar realmente de onde está vindo esse comentário aí. O quinto é ciúme e inveja. Não tem como você me dizer que você trabalha com música na igreja e que você nunca passou por nenhuma dessas duas emoções. Todo mundo já passou. Todo mundo. Se você diz que não, você passa pela mentira, então. Porque ciúme e inveja é algo que é intrínseco na luta de quem mexe com a arte. Não é de agora que isso acontece. Se você for pegar a própria Bíblia, desde o princípio de todas as coisas, quando você vê a função de Lúcifer no céu, e você vê com que ele trabalharia, com que ele trabalhava, e com que ele com que ele foi derrubado e caído, tem tudo a ver com ciúme, com inveja, e nós precisamos ter cuidado com isso. A música, a arte, ela
traz em nós um instinto muito forte de comparação. E a comparação, não é um sentimento primário, ela é um sentimento secundário. O que vem antes dela é uma comparação, e essa comparação gera em nós ou um ciúme ou uma inveja, e aí esse ciúme, essa inveja, traz para nós aí esses mix de sensações e tudo mais que vem acarretado com essa comparação. E a gente precisa ter muito cuidado, porque o ciúme e a inveja já destruiu muito ministério de música e pode ter certeza que, infelizmente, ainda destruirá muitos. E a gente precisa tomar muito cuidado com esses sentimentos, porque não importa quantos anos de vida ministerial você tem, não importa quantos anos de caminhada cristã você tem, não importa quantos dons, talentos, quantos instrumentos você toca, sempre vai ter alguém que é melhor que você. Sempre vai ter alguém que é melhor do que eu. E a gente precisa conviver com isso e entender que é a glória de Deus. Se Deus agraciou ele, amém. Como usar isso em favor do crescimento do reino de Deus? Quantas lideranças, meus irmãos, nós temos visto por aí, que preferem ver um ministério definhando do que dar oportunidade a alguém que talvez se destaque mais do que a própria liderança, porque tem mais habilidade, ou está mais preparado, ou está mais atualizado. E a gente tem que entender que dentro de igreja, dentro de ministério, a gente não concorre. A gente compartilha. Então, aquilo que eu tenho vai agregar com aquele meu irmão que tem mais ou que tem menos do que eu, e a gente vai compartilhar e partilhar daquilo que Deus tem nos dado, e um vai acrescentar ao outro, e assim nós vamos caminhando. Ninguém é repleto de tudo. Talvez aquele nosso irmão que tem muito em técnica vai precisar de mim para compartilhar muito em caráter, em espiritualidade. Talvez aquele irmão que tem muito em espiritualidade, em caráter, vai precisar de mim para compartilhar também um pouco de técnica, e nós vamos completando um ao outro. Quando a própria palavra diz em relação aos membros da igreja do Senhor como um corpo, é porque nós nos completamos. Quando um corpo perde um dedinho, uma unha, falta algo nele, porque tudo no corpo se completa e forma esse grande corpo com grande funcionalidade. Então, nós somos corpo, e o ministério é parte específica desse corpo. Então, a gente não pode perder nada dele, porque é muito precioso. Não existe mais espaço, meus irmãos, e oro, clamo a Deus há muito tempo para que não exista espaço para essa concorrência, para esse medo de perder lugar, para esse medo de ser esquecido, desvalorizado. Meus irmãos, a gente precisa agregar, porque é tudo em favor e para a glória do reino de Deus. Se Deus tem mandado mais gente, se Deus tem mandado gente mais preparado, amém, glória a Deus, soma a tua equipe, abre espaço. Tem muita equipe de ministério de música, de igreja, que na verdade se torna um clã, se torna uma panelinha, que as pessoas que chegam, ou as pessoas que descobrem habilidades na área, não encontram uma brecha para entrar, porque é aquela cúpula Jedi fechada, é aquela coisa ali que vira quase uma igreja dentro da igreja, que não tem espaço para ninguém, nem mais para nada, e que acaba matando muitas vezes o próprio ministério, porque vai passando ali o tempo, e aí vai ficando fechado, 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 e é normal, porque enquanto a gente vive, a gente vai envelhecendo, e a gente entende que a gente precisa ter todas as gerações para atender todas as gerações dentro da igreja. Não adianta eu fazer um grupo fechado para agradar apenas uma geração. Não adianta eu ter um grupo que vai agradar apenas a juventude da igreja, assim também como não adianta eu ter um grupo que só vai agradar a terceira idade da igreja. A gente precisa alcançar todas as gerações através do momento de louvor, a não ser que a sua igreja seja uma igreja de um público muito específico. Mas ainda assim é importante você abraçar outras gerações para que elas possam se sentir atraídas também, né, a vir a essa comunidade de fé. O sexto ponto aí é o artista e o pecado. Nós precisamos lutar enquanto cristãos todos os dias contra o pecado, alimentando mesmo o espírito para vencer contra a luta com a carne. Todos nós temos luta, espírito e carne, mas nós precisamos andar realmente em discernimento, em sabedoria e com atenção, nos examinando todos os dias,
porque às vezes é muito fácil a gente se posicionar enquanto liderança ou enquanto membro que diz quem está bom e quem não está bom para estar ali ministrando. Mas enquanto examinarmos nós mesmos, a gente sabe que a gente precisa ter a cautela, o cuidado de quem a gente permite estar à frente, de quem está conduzindo a igreja em adoração, mas essa cautela começa em examinarmos a nós mesmos. E isso não é eu vou me examinar porque eu vou cantar na escala de domingo, não. São todos os dias. Porque a adoração não é na hora que eu estou louvando, não é na hora que eu estou tocando. A adoração é um estilo de vida. São todos os dias sendo um adorador. E aí, na hora que eu tenho uma oportunidade de ministrar, eu derramo daquilo que eu já estou cheio. E não espero que Deus me encha na hora para eu ter alguma coisa para derramar na igreja. O sétimo são as disciplinas espirituais. É inadmissível alguém que conduz a igreja num momento de adoração e louvor que não tem vida devocional. Ah, eu sou do Ministério do Louvor, mas eu só leio a Bíblia quando eu estou em culto. Eu só leio a Bíblia quando eu estou em pequeno grupo. Misericórdia! Deus tenha piedade da tua vida, porque você está cantando e falando de si, e não do Espírito. Eu sempre, quando vou ter uma oportunidade de ministrar em alguns ambientes, principalmente com a galera mais jovem, que é muito curiosa, eu sempre tenho alguém que me pergunta assim, eu queria saber ministrar, porque às vezes eu quero cantar, mas falar antes da música eu não quero, eu não sei o que falar. E às vezes a gente vê gente que fala antes da música, mas fala um monte de besteira. Ou fala um monte de si, porque falta palavra. Falta conhecimento bíblico e falta se debruçar nas escrituras. Ministrar nada mais é do que falar da palavra de Deus. E às vezes a gente perde tanto tempo falando da nossa própria vida porque a gente não tem da palavra, porque a gente não busca dela. Então nós precisamos viver as disciplinas espirituais, nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos jejuar, nós precisamos ter o tempo de contemplação, de solitude. E se você não conhece quais são as disciplinas espirituais, eu quero te desafiar a sair daqui nos próximos dias aí, de hoje até esses próximos dias, você pesquisar. Existem livros cristãos sobre isso, existem vários artigos aí na internet para você poder vivenciar intencionalmente todas as disciplinas espirituais. Todos os dias da sua vida você vai viver todas? Não, mas escolhe um por dia e vai aí tirando 15 minutos do seu dia, 30 minutos do seu dia, porque a nossa boca, ela fala do que o nosso coração está cheio. E às vezes a gente está cheio da nossa rotina, às vezes a gente está cheio das nossas ocupações, às vezes a gente está cheio do nosso trabalho, a gente está cheio da nossa luta para conseguir dinheiro, e a gente só vai conseguir falar sobre isso ou dizer, eu não quero falar nada. E aí quando o líder fala, quem vai ministrar hoje? Eu não falo, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Porque ninguém tem o que falar, porque às vezes falta mesmo da palavra do Senhor. E que você possa realmente entender que é inadmissível você estar conduzindo a igreja do Senhor em adoração sem ter relacionamento com Ele. É inadmissível. Algo que eu estava brincando ontem com a equipe de louvor lá da igreja, com a formação que estava cantando ontem, foi, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não admito você chegar para um irmão da igreja, principalmente da equipe de louvor, que está lá na frente com um microfone, tendo coragem para cantar, e você falar assim, quero convidar Meg para orar, e Meg dizer, eu não. Como assim? O crente pega um microfone, um crente que canta na frente da igreja não tem coragem de orar. Orar? Orar que é o básico na vida cristã. Orar que é o básico na vida cristã. Então, assim, nós precisamos nos familiarizar com as disciplinas espirituais para que nós possamos nos encher, derramar, testemunhar e ensinar também a igreja. Porque nós não servimos para ensinar só no momento que a gente está lá ministrando, mas nós ensinamos através das nossas vidas, né? Nós ensinamos realmente através das nossas vidas aquilo que o Senhor tem derramado e nos enchido. Eu saí da tela aqui com o anúncio, vocês estão vendo aí? Agora acho que voltou. Voltou? O slide está assim. Você está aí, Nanda? Não, sumiu da minha tela o slide, mas eu acho que agora voltou. Não voltou. Não sei por quê. Voltou, estou vendo daqui. É na minha tela que ele sumiu. Eu não sei por quê, gente. Deixa eu ver aqui. Voltou. Pronto. Coração do artista. Vamos lá.
Eu vou passar bem rápido, só para quebrar o gelo aí, os 10 mandamentos do Ministério de Louvor, para poder vocês levarem. Ele é feito em tom de graça, mas é tudo verdade que está falando aí. Não cantarás música que ainda não estiveram bem ensaiadas, pelo amor de Deus. Não é porque é nova que você tem que cantar. Ela precisa ser nova para a igreja e não para a equipe. Ensaiem, se preparem e cantem. Não falarás à congregação em tom de briga, como se fosse juiz da mesa. Vocês acham que está certo ficar sentado? Você sabe quantas pessoas queriam ter a oportunidade nesse momento de estar de pé? E você está aqui, está aí sentado? Você não é pai da igreja e nem pastor. Se você for pastor, você pode exortar. Se não, meu irmão, se contente em conduzir em adoração. Não ficarás cantando o tempo inteiro de olho fechado. Gente, em nome de Jesus, você está conduzindo a igreja em adoração. A igreja, ela está olhando para você e espera ser direcionada. Você imagina um professor te dando aula o tempo inteiro assim? É porque a fórmula de Bhaskara é... Não existe isso. Nós estamos conduzindo a igreja em adoração. O momento que você tem para cantar uma música inteira de olho fechado, sentindo a adoração ali, fluindo só em você, é quando você está no seu devocional, que a gente espera que todo mundo viva isso. São lá as disciplinas espirituais. Aí, nesse momento, você fecha o olho, você está sozinho, só você e Deus, aí é seu momento. Mas no momento de congregação, grande congregação, cantar uma música inteira, ficar o tempo inteiro de olho fechado, como se você estivesse sozinho, só você e Deus, não é o momento, não cabe isso. Outro ponto, não sairás para beber água depois do momento de música, apenas para sumir durante toda a pregação. Eu acho que essa já está mais que batido, e eu acredito que nem existe mais isso, né? Músico ou gente da equipe que termina o louvor, sai e fica na porta da igreja o tempo inteiro esperando para ver se o pastor no final vai chamar. Pelo amor de Jesus, né, gente? Isso é coisa de adolescente. Jesus Cristo. Não chegarás atrasado em ensaio e compromissos sem dar sequer uma satisfação. Não tomarás a glória do que acontece para ti ou para a equipe, acreditando erroneamente que não carecem da misericórdia e graça de Deus, até mesmo para respirarem e para oferecerem de volta a ele toda e qualquer expressão musical. É tudo para ele, por meio dele, vai voltar para ele e será sempre por conta dele e por causa dele. Não pensarás que estás fazendo qualquer favor a pessoas ou a líder por fazeres parte de uma equipe. Estás servindo a Deus e não aos homens. O bem que você faz à equipe é para Deus que você faz. E o mal que você faz é a Deus que você faz. Não é a líder, não é a igreja e não é a nenhum integrante. Não usarás o tempo da ministração para contar história, piada, desabafar e deixar a congregação lá em pé, ó, quarando enquanto você conta lá a sua historinha toda. Farás uma passagem de som adequada, organizada, paciente, detalhada e que busque ajudar a todos. Em nome de Jesus. A equipe chegar na hora que toda a congregação está chegando para o culto, realmente tem tudo para dar errado. A gente precisa chegar 1 hora, no mínimo 30 minutos antes. Mas é no mínimo 30, assim, 30 ainda é muito ruim. De preferência, 1 hora antes. Evitar alterar volumes já ajustados ao longo da ministração. Isso aqui é se tiver algum sonoplasta em nosso meio. Buscará ter bom relacionamento também aí a equipe com o técnico de som. Gente, o técnico de som, ele pode nos favorecer, ou eles podem quebrar a nossa perna enquanto nós estamos ministrando. Então, entenda que equipe de mídia e equipe de sonoplastia são equipe de louvor. Todos eles precisam ser envolvidos dentro desse ministério e fazem parte desse ministério. Então, envolva eles nos momentos de comunhão, envolva eles nos momentos de treinamento, de preparação, envolva eles nos momentos de reunião. É importantíssimo. E quanto mais próximo e alinhado a equipe tiver, mais resultados positivos vocês vão ter. O que eu vou ter que pular essa parte aqui, gente, do que Deus espera de nós, só para a gente ir para uma parte técnica, eu só vou ler o versículo, aqui o que Deus espera de nós. Cantai ao Senhor, bendizei seu nome dia após dia, proclamai sua salvação, anunciai sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos. Se a equipe de música conseguir fazer o que esse salmo nos indica, com certeza ele agradará a Deus
e fará um serviço excelente à igreja. O que a igreja espera de nós? Vamos rapidamente aí. Quem aqui já ouviu alguém dizer que as pessoas que são envolvidas com o Ministério de Música são levitas? A gente escuta isso muito por aí, né? Porque o levita. Só que acontece, os levitas, eles eram israelitas, né, da tribo de Levi, que foram escolhidos por Deus na época que Moisés ainda estava liderando, e tinham as funções ali de cuidados com o templo, né? Tudo ali que envolvia os cuidados com o templo. E aí a gente às vezes quer ser o levita da igreja, porque tem a função, né, de ser músico, poeta, compositor, instrumentista, mas na verdade, se a gente pega a listagem bíblica das funções dos levitas, a gente vê que às vezes a gente tem muita estrela, ao invés de servos artistas na igreja. Porque os levitas, eles eram responsáveis por montar e transportar o tabernáculo, transportar os móveis pesados do tabernáculo, acampar para servir de proteção ao redor dos tabernáculos, cuidar da limpeza, arrumação do tabernáculo, servir como guardas e porteiros, além de receber os dízimos, as ofertas, e aí também, dentre todas essas funções, eles serviam como músicos, poetas, compositores e cantores na adoração pública. Também os levitas iam na frente nas guerras, né, fazendo a adoração e conduzindo a marcha dos soldados. Não está aqui, mas isso também acontecia. E aí a gente pega, às vezes, os levitas da nossa igreja, que malmente guardam o seu instrumento depois da ministração, que não se importam se vai ter um mutirão para limpar a igreja, que se alguém falar assim, oh meu Deus, tá tão sujo aqui debaixo dessa bateria, fala assim, rapaz, os colaboradores da igreja nem para limpar isso aqui, tem até um mês que não limpa assim, e você não pode limpar não? Por quê? Então assim, levita, cantar na igreja é parte pequena do servo, que tem habilidade para isso também. Porque a gente não pode limitar que o nosso ministério é cantar, o nosso ministério é tocar. Não. Esse não é o seu ministério. Essa é uma das áreas de atuação que você pode ter na igreja. Mas o seu ministério é servir a igreja através do seu serviço ali, à disposição para o que o seu pastor precisar, para o que a igreja, a comunidade precisar, e também através da música. Gente que só vai para a igreja. Eu já tive a oportunidade de fazer parte de uma equipe de música, de liderança de uma equipe de música da igreja, que a gente sabia quando é que ia ser a escala de uma certa irmã, porque ela só aparecia no culto no dia que ela ia cantar. E eu vou te animar aí, líder. Se você não tem uma regra pré-estabelecida com os integrantes da sua equipe, que precisa ser frequente nos cultos da igreja, uma certa frequência, para ser adicionado às escalas, eu te animo a fazer isso. Não importa que é a pessoa que tem a voz mais bonita da igreja, não importa. Se ela não convive com o dia a dia, com o cotidiano da igreja, se ela não tem tempo para cultuar, ela não tem também a oportunidade para ministrar. Isso é muito sério, porque você tem conduzido ali, não é a sua vontade, não é a sua banda, é a igreja do Senhor. E as pessoas precisam estar comprometidas com a igreja, e não com você, e não comigo. Se não tem compromisso com a igreja, não tem condição alguma de estar ali conduzindo a igreja de Cristo em adoração. E a gente precisa ser muito sério diante disso, porque a gente pode responder diante de Deus também por aquilo que a gente foi permitindo, porque era alguém bom, porque era técnico. Sabe aquela pessoa que você permite estar lá tocando só porque é o único que tem, quando na verdade aquela pessoa tem uma vida totalmente distante de testemunhar a Cristo? Prefira cantar a capela, prefira cantar com playback, do que ser você a pessoa que vai autorizar alguém que está de mãos sujas e coração impuro no altar do Senhor, conduzindo a igreja de Cristo em adoração. Se for preciso, cante com CD, mas não permita, não tenha a coragem de permitir que algo desse tipo aconteça na igreja de Cristo, porque Deus pode cobrar de você depois a responsabilidade por essa sua escolha. Passando agora para uma parte mais técnica, a gente já deu uma abordada aí no caráter e na espiritualidade. Ananda? Oi? Meg levantou a mão aí, eu não sei se ela quer falar em cima disso que você acabou de falar. Pode falar. Eu queria, assim, quero. Dentro dessa abordagem aí espiritual, aí vou falar agora como educadora cristã,
muito embora Nanda já tenha tocado um pouco aí no assunto, a importância do grupo de louvor, como que é, Ministério de Louvor, como vocês queiram chamar, a participação desse grupo em todas as atividades da igreja, inclusive a escola bíblica. Escola bíblica é formação de educação cristã, as organizações missionárias, as organizações que tem na sua igreja. Eu vejo muito, porque eu viajo e eu sou muito observadora. Eu vejo muito como se tivesse duas igrejas, a igreja do e a igreja que é o resto, entendeu? Então, essa coisa que você tocou no assunto que me deixa muito intrigada, inclusive quando tem acampamento, eu digo, ó, vocês não vão sair daí para nada, fica aí, ó, sentado aí, eu quero ver vocês aí sentados, porque é tipo aquilo que você falou, parece que uma acetona sumiu, vazou, não vê mais ninguém, e às vezes tem momento, inclusive quando você está pregando, às vezes eu vou, ministro, né? Preciso de uma música ali, que às vezes surge ali, naquele momento, não tem nenhum, porque acabou, né? Só Deus sabe onde. Então, a importância da preparação, da formação cristã, do caráter cristão dessa pessoa. Então, não pode se escolher só por conta da voz. Você vai falar aí da parte técnica. Eu entendo que essa parte técnica é importante, mas mais importante que a parte técnica é o caráter cristão, é a formação, é o envolvimento, é o comprometimento, é a sua vida de consagração, é o testemunho. Pronto, parou aí, que é para você a continuidade. Porque foi na hora que você estava falando aí daquela parte devocional, né? E eu não queria... Porque eu sofro. Toda pessoa que está envolvida, eu sofro dentro... Olha, eu sofro fora da minha igreja. Agora, imagina da minha igreja. Então, é importante isso aí. Eu viajo muitas vezes. E assim, ó, não é dizer que está distante e não viu nada. Eu entendo, eu percebo que é a maioria. Quando eu vejo um grupo diferente, eu disse, ó, ali tem alguma coisa, já houve assim um trato ali bem radical. Já botaram na prensa ali. E aquilo que você disse, é melhor que não tenha do que tenha desse jeito. Porque tenha troncho, do que tenha pessoas ali que não estão com vidas consagradas ao Senhor. Sim. É só isso, Nanda. Obrigada pela oportunidade. Excelente. Essa palavra de Meg foi importante porque, às vezes, as nossas experiências, elas podem agregar na realidade da igreja de vocês também. Lá na nossa igreja, a gente tem um grupo com 6 formações de vocal. E aí, o que acontece? A gente tem organizado uma estrutura de ensino que é interessante, que talvez possa ser a realidade da sua igreja. Como são 6 formações, a gente tem gente que é casado e que o marido faz parte, a esposa não é do ministério, ou a esposa faz parte e o marido não tem habilidade no ministério. E aí eles já têm as classes, né, de casais, classes de adolescentes, de jovens, que são as classes de EBD. E aí algumas igrejas ficam falando, né, porque tem a classe de... louvor. Lá, a gente optou por não fazer uma classe de louvor por conta dessas realidades de que o adolescente precisa estar na linguagem dele, envolvido com a turma dele. Os casados precisam estar juntos dentro de uma classe. Mas, porém, nessas 6 formações, cada uma vai cantando em um domingo, né? A gente vai seguindo o ciclo. No domingo que a pessoa está escalada na formação, no horário da EBD, que é de 9 às 10, ela vai para um momento com a formação dela, que é um devocional, que é um EBD, junto toda a turma da formação específica. Nos outros domingos que ele não está na formação, ou ela não está na formação, vai para a classe dela normal. Mas no dia que está na escala, ele vem para a classe com o ministério. Então, a gente tem a classe de louvor, mas não é uma classe que todos os integrantes, todos os domingos estão nela, para poder eles também participarem das outras classes dele. Mas no domingo que eles estão escalados, o compromisso deles na escola bíblica é com o ministério. Nos demais domingos, com as classes que são características da faixa etária ou do estado civil de cada um. E eu, particularmente, observo e cobro
eles estarem nas demais semanas, nas classes correspondentes a eles também. Não é porque eu não estou na escala e não estou com a líder que vai observar que eu, nos outros domingos, estou livre de estar atuante. Então, assim, fica essa dica aí também. Talvez você não consiga, assim como eu, fazer uma classe específica de EBD para louvor. Eu não acho nem que seja adequado, mas você pode fazer o estudo junto com a formação que vai estar no domingo. Fora do tempo devocional, antes dos ensaios, né? O nosso ensaio é marcado, por exemplo, todo sábado, de 3 às 5, e os primeiros 30 minutos, de 3 até 3h30, nós temos um tempo de devocional. E nós fazemos um devocional voltado à adoração, voltado à fé, voltado a testemunhar, a discipular, sempre voltado a alguma proposta que possa acrescentar também a nossa vida na igreja enquanto ministério. E aí fica essa dica para vocês, eu acho que também pode ser útil aí. Nós vamos passar para uma parte mais técnica, como eu havia dito, e nós vamos falar um pouco sobre estrutura de música. A gente percebe que, às vezes, para alguns isso pode parecer muito óbvio, mas para outros, a gente vê principalmente um impasse em relação a ensaios, a dificuldade de comunicação por não entender termos. Às vezes a banda consegue falar assim, gente, nós vamos para a ponte, e o vocal não sabe onde é a ponte. Não sabe o que significa a ponte, o que é a ponte de uma música. Então, eu trago essa proposta de ensinar uma estrutura musical. Entenda que nem toda música tem todos esses requisitos aí estruturais, mas a maioria sim, e quando se tem, você vai conseguir reconhecer. A gente vai passar muito rapidamente, mas como você vai ter acesso a esse material, você pode estudar depois com calma. A introdução, toda música é obrigatório, toda música tem introdução, seja uma nota, seja um som ambiente, toda música vai ter o começo, né, que é chamado de introdução. Essa parte da música, ela vai trazer ali o clima, ela vai trazer mais ou menos uma sensação do que é que a música vai produzir ou vai conduzir dentro da igreja, né, para quem está ali ouvindo, já ter um gostinho do que é que vai vir. O segundo ponto é o verso, é onde a temática da canção se desenvolve, é a primeira parte cantadinha ali da música, e ela vai dizer um pouco o que é que a música vai falar, sobre se a gente vai entrar ali no assunto da cruz, se a gente vai falar sobre fé, sobre crucificação, sobre alguma passagem bíblica. Então, o verso, ele traz junto ali, né, essa tentativa de trazer a mensagem da música. Normalmente, a letra varia, mas a melodia mantém-se semelhante. Às vezes você pode ter versos com letras diferentes, mas a melodia vai ser muito próxima. Aí eu trago um exemplo aí, ó. A gente tem o cantor cristão, que é muito característico, verso, refrão, verso, refrão, verso, refrão. Normalmente a estrutura do cantor cristão segue esse padrão. Aí o exemplo que eu dou aí é: a Deus demos glória com grande fervor. Isso aí seria o verso, né? Um exemplo de uma música mais atual também no início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Isso aí seria o verso da música. Tem o pré-refrão, que nem toda música tem, não é obrigatório. Início lá, introdução e verso, toda música vai ter. Toda música com letra e melodia vai ter. O pré-refrão não é obrigatório, é uma parte que liga o verso ao refrão. Você vai perceber que tem uma mudança na melodia do verso, mas ainda não tem o ápice do que vai ser o refrão. Então, ela traz aquele sentido ali parecido, mas fazendo só uma pontezinha, uma ligação, usando a característica de uma para outra, né? É uma parte opcional. Exemplo, tem a música Teu Santo Nome, que eu acho que é mais conhecida, o pré-refrão dela seria: e mesmo sendo pó, com tudo que há em mim. Seria essa parte aí, porque o refrão seria: todo joelho dobrará ao ouvir teu nome. O refrão
toda canção tem, é a parte central da canção, costuma ter uma melodia chiclete, né, de fácil memorização, e a letra também ali, com repetição, é a parte onde a mensagem da música vai fixar. Então, o refrão você vai perceber repetição de letra, você vai perceber um instrumental com uma melodia mais fácil de memorizar, né, com repetição também, porque é a parte que vai fixar a mensagem da música na memória de quem escuta. Por exemplo, o refrão de Firme nas Promessas, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Ou outro exemplo mais atual é então vem me incendiar, de Atos 2, é o refrão. Tem o solo, que é opcional, que é uma parte instrumental da música. As músicas mais modernas, todas costumam ter, as mais antigas nem tanto, mas também não é uma parte obrigatória da música, né? Normalmente a gente vê em músicas que são mais carregadas de instrumentos de sopro ou guitarra, aí costuma dar uma valorizada nesse instrumento fazendo um solo, mas não é obrigatório. Ponte é a parte que normalmente diferente de todo o resto da música. É uma coisa assim totalmente inédita da melodia, da letra do que já apareceu. E aí a gente tem um exemplo aí, Bondade de Deus, que seria, a ponte dela seria: tua bondade me seguirá, Senhor. E também de Quebrantado, que a gente tem aquela, que essa aqui é excelente, inclusive, porque realmente a música está caminhando toda em uma trajetória e aí vem uma novidade bem diferente, que é: impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou. Seria a ponte aí dessa música. E a conclusão, ou coda, pode ser chamado das duas formas, que tem a função de deixar claro a conclusão da música. Isso é algo que eu percebo que as igrejas, tanto a introdução quanto a conclusão, pecam muito, porque fazem uma introdução de forma que não fica claro, muitas vezes para o vocal, ou para a igreja, que é a hora de começar, e aí os instrumentistas tocam 1000 vezes, e a equipe não consegue encontrar a hora de entrar, porque não ficou muito bem definida no ensaio da música, não ficou muito bem estabelecida como seria essa introdução. E a conclusão também, que fica parecendo que está num loop eterno, né? As pessoas ficam cantando a última frase 1000 vezes, porque não conseguem entender, através da melodia dos instrumentos, que está se finalizando, que está se fechando. E a própria igreja fica com aquela sensação assim: acabou, não acabou, às vezes puxa a palma antes da hora, ou então o vocal para de cantar e o instrumental para no seco, continua como se nada tivesse acontecido. Então, o final, a conclusão, a coda, precisa ter cara de final. Isso precisa ser muito bem estabelecido na música também. Comunicação de banda. Essa é uma parte plus, às vezes não é a realidade de todas as igrejas usarem, mas é muito bom ter esse artifício, eu acho muito fácil, e acho mais bonito do que o ministro ou a equipe ficar toda hora olhando para trás e dando comunicado para o instrumental. Então, esses sinais aí de estrutura são interessantes, que é fechando a mão, informando que vai terminar. Isso é clássico, né? Todo mundo faz. Agora, sim, detalhe, gente, quando vocês forem fazer, não faz assim, para todo mundo ver que você está fazendo, não, né? Usa com discrição. Eu normalmente costumo fazer, por exemplo, sinalizando atrás das minhas costas, suavemente, e aí sempre tem alguém da banda que você designa para ficar observando esses movimentos. Quando eu ministro, normalmente quem faz minha direção musical é o meu marido, ele sempre fica ligado, mas aí na sua igreja você pode ver quem é que tem mais habilidade. O meu tecladista é um pouco mais experiente, o rapaz da bateria, não importa qual é o instrumentista, mas você vê quem tem certa habilidade, certa experiência a mais, e você fala assim: ó, vamos alinhar, fica atento. E tem que passar esses sinais para toda a banda, porque não adianta você estar fechando a mão e a banda não entender que fechar a mão significa que acabou. Então, assim, terminou a música, fecha a mão. Próxima parte da música, eu quero que venha mais baixinho. Então, eu fecho a mão e faço esse sinal para baixo, sinando que a próxima parte vai ser mais baixa. Se eu quero que o som baixe naquela mesma hora, Deus me direcionou a fazer uma ministração, pedir para a igreja dar as mãos, algo do tipo, eu com a mão aberta, abaixo a mão, significa que eu quero que o som, naquele mesmo momento, baixe.
O som mais alto, maestroso, eu faço esse sinal com a mão, pedindo para vir com mais potência, mais volume, e repetir a mesma parte, o dedinho girando. Esse é tradicional, né? Há alguns sinais também aí importantes sobre a estrutura da música. Esse aqui significa da capa, ou seja, da cabeça, do início da música. Por exemplo, você começou a cantar a música e aí você sente a necessidade da igreja voltar a cantar do início. Então, você faz esse sinal, a banda entende que você vai voltar para o início da música. Prosseguir. Prosseguir você ensaiou que ia cantar o verso 2 vezes, mas você percebeu que já está muito em cima da hora, que nem eu, que já tinha que ter acabado a palestra aqui. Aí você pede para... Você não quer que a banda repita o verso, que já vá direto para o refrão. Então, você faz esse movimento aqui, que é para a banda seguir para a próxima parte. Você não vai fazer a repetição, você vai seguir. E Cleise já está quase fazendo isso para mim aqui, para eu terminar. Vou retornar para o início da música. Isso aqui é diferente de da cabeça. Da cabeça, da capo, significa que você vai voltar tudo. Até o instrumental inicial da música vai voltar. E do início, da letra inicial, é isso aqui. Você faz esse dedinho e joga o dedinho para cima. Esse movimento, se estiver alinhado com a banda, eles vão entender que você vai voltar para o início da música cantada. Tag, todo batista gosta de uma tag. Os batistas gostam de uma tag. Por exemplo, o final de uma música aqui, deixa eu pensar. Gente, sumiu o final de todas as músicas da minha cabeça? A bênção. Faça brilhar teu rosto, gente. E os filhos dos seus filhos. Amém, 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 amém. Aí você quer cantar amém de novo e você quer que repita a mesma parte para finalizar. Você vai fazer esse dedinho. Vou repetir a mesma parte. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Fechou, acabou. Eu inventei uma música aqui para poder só vocês entenderem, que é repetir a frase final. Agora entenda que a tag é repetir exatamente a última frase que você cantou. Não vai voltar o verso, não vai voltar o refrão do início. Vai repetir só a última partezinha que você cantou, tá? Entendidos aí? Vamos seguir, então. Eu já estou terminando, viu, gente? Modulação. A banda começou a tocar. E aí, quando você testou mentalmente começar a cantar, você percebeu que aquilo ali ia ficar grave. Às vezes acontece a gente cantar uma música que não foi ensaiada, o pastor pede uma música no final, a música não estava no repertório, você precisa cantar. Aí o instrumentista começa a tocar, e aí quando você faz aquele teste mental, todo cantor faz um teste mental, que é começar a cantar a música na mente, pelo amor de Deus, né? E aí você sente que vai ficar muito grave ou muito agudo para você. Antes de você começar a cantar e se estrangular cantando no tom errado, você percebeu que não vai ficar bom, e aí você quer que module a música, né? Suba o tom, você vai fazer o seu polegarzinho para cima, e aí eles vão subir um tom. A próxima parte aí, que é mais para quem é instrumentista, né? São as alterações musicais, quando você vai botar a nota no sustenido ou no bemol. Sustenido, a mãozinha com a palma para cima, bemol, a mãozinha com a palma para baixo. Quando você quer pular para a ponte da música, né? Que é a parte que a gente já aprendeu aí, nova, diferente. Você faz uma pontezinha com a mão, tá? Da capo é assim, é um C. Ponte é assim, uma ponte com a mão. Significa que você vai para a ponte da música. Você já quer adiantar a parte e aí você vai para isso. Rapidamente passando sobre ensaio. Ensaio é uma das crises de muitos ministérios. E um dos grandes problemas, alguns problemas de ensaio, é falta de preparo individual. As pessoas chegam no ensaio sem ter estudado antes, querendo pegar a música. Ensaio não é hora de pegar a música, é hora de alinhar a música. A música você pega sozinho, ensaiando em casa. Falta de pontualidade. Vocês sabem que chegar atrasado é pecado, né? Porque se você se compromete... É sério. Se você se compromete e deu a sua palavra e não falou nada contra o ensaio ser 3 horas da tarde, dá a entender que você vai chegar às 3 da tarde. Se você não chega, você não está cumprindo com a sua palavra. E a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Se você comete o pecado do atraso, na verdade, traduzindo, é o pecado da falta de palavra, se converta, peça perdão a Deus e se ajuste. Não ser intencional em eliminar os erros, ou seja, vai passando, na hora sai.
Na hora sai, não, meu irmão. Tem que consertar agora, até sair. Se não sair bom agora, a gente vai mudar a música. Brincadeiras e conversas demais na hora do ensaio e pessoas em ministérios inadequados. Aquele ali não era um ministério para a pessoa. Ela não deveria estar ali, ela deveria ser relocada, instruída para um ministério onde ela tivesse mais habilidade, mas por medo de ser líder, por medo de falar, a gente às vezes não direciona a pessoa ao novo de Deus. Tem uma experiência muito interessante que eu vou contar bem rápido, que foi numa igreja que eu implantei o Ministério de Música lá em Belo Horizonte, em um bairro chamado Alípio de Melo, que tinha uma moça, coitada, que ela era uma desafinada crônica. Todas as aulas, toda a técnica que eu podia ensinar para ela durante 1 ano e meio eu passei, e ela não aprendeu, cantava muito ruim mesmo, gente, muito ruim. E aí eu falei, eu tive que chegar o grande dia de falar, amor, a gente já te passou todas as técnicas que poderiam desenvolver alguma melhoria, e realmente eu acho que a parte da música cantada não é para você. Se você sonha com o Ministério de Música, eu acho que você pode desenvolver sua habilidade de aprender um instrumento, algo do tipo, mas cantando não é o melhor para você. Eu estou falando isso por zelo a você também, para que você não se exponha a uma situação onde você pode ouvir comentários desagradáveis, né? Também a equipe, ao ministério. E assim, eu estou à disposição para te ajudar a encontrar em que área você pode servir na igreja. E aí a gente começou a pular de ministério em ministério. A gente, então, chegou em uma área que a igreja tinha uma dificuldade e não tinha, e que tinha a ver com música, que era a coreografia. E a gente começou a testar, vamos treinar uma música, eu vou te ajudar. Eu não sou boa de dança não, mas eu te ajudo. Eu comecei a caminhar também, dando um incentivo a ela, enviando vídeos de pessoas construindo coreografia, roupas de coreografia, músicas boas para coreografar. E acreditem se quiser, a menina já tem quase 12 anos liderando o Ministério de Coreografia dessa igreja. Hoje em dia, ela tem um grupo com 13 meninas junto com ela. Ela lidera esse ministério e, assim, faz coreografias lindas, serve a igreja que não tinha esse ministério, em cultos festivos, em celebrações. E ela se encontrou. Tinha a ver com música, ela só tinha errado o alvo. Não era cantando, era dançando. E a gente, como líder, precisa ter essa sensibilidade de entender que não é só dizer não pode, não é aqui, mas ser ajuda, ser ponte para que essa pessoa se encontre também em outra área, porque existe sim dons de Deus para todas as pessoas e espaço para todas as pessoas servirem. Então, tem essa sensibilidade de não só dizer não, porque o só o não exclui, mas o não, porém, existe outra possibilidade, ela favorece a pessoa a desenvolver o melhor dela em Deus mesmo. Soluções para ensaio, né? Pré-ensaio, a pessoa se preparar ali pessoalmente, o repertório ser enviado antecipadamente. Nós, lá na igreja, temos um combinado, eu envio todo o repertório do domingo, na terça que antecede. Então, por exemplo, amanhã eu vou enviar todo o repertório que eles vão cantar no próximo domingo, e aí eles têm esses dias de ensaio. Equipamento e logística, comunicação, tudo isso precisa ser preparado, pensado antes. Pontualidade, preparo espiritual e técnico e relacionamento dentro e fora da igreja. Não adianta você querer que a equipe tenha comunhão, que a equipe tenha entrosamento, se vocês só se encontram para ensaiar, só para fazer a obrigação e o dever de casa. A gente precisa ter momentos de lazer, noite de jogos, conversa, tempo para sair juntos, precisa desenvolver esse tempo também. Eu trouxe para vocês a sugestão aí de repertório, como nós organizamos e usamos na igreja. Essa ideia não é minha, esse foi um dos treinamentos que eu tomei e a gente desenvolveu dentro da nossa realidade. Essas músicas que estão aí são algumas de exemplo. E aí, esse repertório, a gente divide ele de 3 formas. A primeira, eu sei que não é a realidade de toda a igreja ter pessoas com essa compreensão, no repertório mesmo, lá nas tabelas, isso. Com a compreensão técnica, às vezes, disso aqui, mas você pode adaptar à realidade da sua igreja, né? A gente tem aí as músicas rápidas nessa listagem, que são músicas com BPM, batidas por minuto, de 98, por aí. E aí a gente tem o exemplo, a gente coloca o nome original da música, a gente coloca o nome da música em tradução, a gente canta muita música hoje em dia que é tradução, então tem um nome original, tem um nome traduzido, a gente tem o tom original, a qual a música é executada na sua gravação lá, e a gente tem um tom já ajustado mais ou menos para a realidade de vozes masculinas da nossa igreja,
vozes femininas, e o BPM, que é mais ou menos a batida por minuto que aquela música tem para dar uma alinhada ali. Eu sei que nem toda igreja tem baterista e banda que toca por BPM, mas facilita muito ao líder, quando ele quiser tocar uma música animada, mais rápida, ele entender que essas músicas que estão aí nessa listagem têm esse perfil. Tem também o compasso da música, o gênero, né? Se é uma música que é executada originalmente por homem ou por mulher, o artista que interpreta ou que compôs a música, a versão a qual a igreja toca. Tem músicas que tem Diante do Trono, Aline Barros, blá, 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 blá. Então, você coloca qual é a versão que a sua igreja costuma cantar e a duração da música. Essa duração é muito legal porque ela favorece você a saber, por exemplo, se na sua igreja não for definido por número de músicas, 3 músicas, 4 músicas, for definido por 15 minutos de louvor, 20 minutos de louvor, com esse tempo de música você consegue definir quantas músicas você consegue alcançar o tempo que você tem ali para o momento de adoração da igreja. Seguindo aí, seguinte, a mesma coisa, só que aí são músicas de nível moderado, 97 a 75 BPMs, e as músicas lentas de 74 BPMs aí. Mas a gente tenta organizar essa planilha seguindo esse formato. Detalhe bem claro, todas as músicas, não essas aqui, porque essas aqui eu botei um print do padrão a qual eu fiz o curso, não é necessariamente as que a gente usa completamente lá na igreja. Eu já fiz algumas adaptações, mudei algumas músicas, acrescentei outras, tirei outras, mas todas essas músicas precisam passar pela liderança da sua igreja. Eu não sei como é o pastor da sua igreja, ou se o pastor da sua igreja entrega isso completamente ao ministro de música. Lá na nossa igreja, até então eu fazia colocando dentro do direcionamento mesmo que eu estava trazendo para a igreja. Mas como a gente está num processo de sucessão pastoral, estamos recebendo o nosso novo pastor, eu já tive uma reunião com ele e ficou definido que todas as músicas que eu acrescentar novas, eu vou passar também ao conhecimento dele. Converse com o seu pastor, o que ele espera, se ele quer ser apresentado a essas músicas que vão estar dentro desse repertório da equipe, ou se você tem autonomia para resolver quais vão ser tocadas. Isso é muito bom, porque a visão e a doutrina da igreja, ela não é passada pela equipe de música. E não é o que o líder de música gostaria que a igreja fosse. É o que Deus tem passado ao anjo da igreja, que é o pastor. Então, esteja sempre alinhado com o pastor da sua igreja em relação aos repertórios que vão ser tocados na igreja, a qual ele é responsável, ok? O grupo de louvor não é uma igreja dentro da igreja. É um ministério de serviço à igreja. Tipos de repertório, acredito que nós vamos finalizar aqui, é isso mesmo. Eu costumo definir o repertório em 4 tipos. É o repertório gancho, onde você pega uma música que fala uma palavra, por exemplo, cruz, e aí a próxima música vai falar sobre a palavra cruz também, a terceira música também vai ter a palavra cruz, você sempre tem uma palavra que serve de gancho, linkando uma música a outra. Tem o repertório temático, esse é o meu preferido, eu uso ele praticamente em tudo, inclusive, domingo pela manhã, ontem, o repertório completo foi voltado à adoração. Então, eu coloquei adorador por excelência, nada pode calar um adorador, todas as músicas voltadas a ser adorador, à adoração. Todas as músicas falavam sobre esse tema. Quem teve com a gente lá no congresso da Assembleia desse ano, que a gente estava junto com as educadoras, eu falei sobre isso. A música e o momento de louvor, ela faz parte também da transmissão de uma mensagem no culto. E nós precisamos ser intencionais. Não adianta você cantar do Getsemane e aí você ligar para o Éden e aí você ligar para o seu quarto. Você precisa ter sentido e construir um direcionamento e um ensino através do repertório. Tem o repertório festivo, que são para cultos específicos, ceia, culto de posse, culto de missões, e aí você vai alinhar dentro da realidade dessa festividade. E tem o repertório livre, que é aquele repertório onde você bota músicas mais fluidas. Às vezes você está numa vigília, e aí as músicas vão sendo ali a necessidade de ter volume. Então, você vai botar um repertório mais livre mesmo, porque você precisa de grande quantidade, vai cantar 10, 15 músicas. Então, aí você usaria esse repertório livre. Os fundamentos do Ministério de Música: preze por sua vida espiritual, não se esqueça do lado técnico, tenha zelo pelas questões organizacionais, entoe canções compreendendo o que a letra delas significa, considere todos os públicos da sua igreja antes de definir o repertório. E um conselho: a constância
é a antessala para alcançar um lugar de impacto, relevância, transformação e profundidade no seu chamado. Não desista. Não desista de se capacitar, de estudar, de se aprofundar, de mergulhar mais, de conhecer mais. Siga firme, porque é dessa forma que o Senhor vai te usar. Espero ter abençoado vocês de alguma forma. Desculpa ter passado da hora. Eu passei 19 minutos, 20 agora, mas foi um prazer servi-los. Estou à disposição para servir a sua igreja, o seu ministério. Meu número vai ficar aí à disposição de vocês. Eu não sei como é que Cleise vai passar, mas Deus abençoe. Obrigada pela atenção. Obrigada, Nanda. Que aula, hein, gente? Era bom que a gente ficasse aqui até as tantas aí, que realmente foi muito enriquecedor, mas deu para a gente aproveitar um pouquinho, né? E como a própria Nanda já falou aí, a gente vai estar disponibilizando aí pelos grupos, né? Esse material aí que ela trouxe aí para a gente, então dá para a gente aprender um pouco mais depois. Mas, Nanda, eu quero te agradecer, meu amor, por tudo Deixa eu falar só mais uma coisinha. Fale, meu amor. Gente, rapidão. Dentro desse projeto Docmus, eu tenho uma metodologia de mentoria para líderes de equipe de música. Então, se você se interessar e se sua igreja tiver a necessidade de ser mentoriada de forma presencial ou online, é só falar comigo, tá bom? Beijo. Ótimo, é porque realmente, né, tem algumas igrejas que não tem ministro de música, né, elas estão meio perdidas assim. Então, é uma oportunidade boa aí, viu, gente? Mas nada, que Deus te abençoe, Deus continue te usando, realmente foi uma palavra muito boa e você é bênção de Deus e continue assim, né, servindo ao Senhor com amor, com dedicação, sendo vaso de bênção nas mãos do Senhor e nos abençoando também, né, com as suas palavras também, que Deus te dá e você transmite para a gente, né? E a gente que aprende vai tentando colocar em prática aí e seguir dando o nosso melhor. Então, muito obrigada, tá bom? Deus abençoe. Gente, vamos estar encerrando, mas antes disso, eu queria rapidamente falar para vocês quem é a diretoria da MUBAB. Assim, infelizmente, nem todos puderam estar aqui, alguns por conta de trabalho, outros por questões pessoais, mas no mês de junho, né, nós tivemos a eleição da nova diretoria e vou botar aqui as pessoas que estão na diretoria para vocês. Na verdade, imaginei que todos estivessem, mas pelo menos os nomes aqui a gente vai estar apresentando para vocês, mas eu queria até que vocês estivessem orando por nós, né, porque a maioria somos novatos, digamos assim, né, mas graças a Deus estamos com uma equipe boa de suporte aí no Executivo, com Meg, né, que é nossa gerente aí, e os demais, deixa eu maximizar aqui, eu, né, que estou falando, Cleise, que sou da Primeira Igreja Batista São Caetano aqui em Salvador, Gedália, por uma questão familiar, não pude entrar na live, mas era da Igreja Batista Sião, também aqui de Salvador, a Nanda, ou Nanda, como ela mesma falou, né, que é da PIB de Valença, a Dailton, não vi se a Dailton estava aí. A Dailton está aí? Se tiver, dá um sinal. Eu não olhei. Mas ele é o nosso segundo secretário, é da Igreja Batista do Parque P, em Feira de Santana. Temos Juscelio, né, que tocou aí conosco mais Estou cedo. aqui ainda. Que bom. Inclusive, hoje está sendo aniversário dele, da esposa dele, e ele está aqui com a gente, né, acompanhando. Mas é o nosso tesoureiro, que é de lá da Igreja Batista Monte Sinai, como ele já se apresentou aí, de Teixeira de Freitas. E nós temos aí esse grupo abençoado que tem dado o nosso suporte, a diretoria executiva, que é Carla Mota, que é da Igreja Batista dos Mares, ela está dando aula, por isso não está aqui com a gente hoje. Esté, que ficou mais nova ontem, não foi, Esté? Que é da PIB de Feira de Santana. Sara, que também acho que eu vi aí, que é da Igreja Batista dos Mares, aqui em Salvador. E Saulo, que é da PIB de Aratuípe. Ele geralmente dia de segunda acompanha o filho e por isso que ele não pôde estar aqui com a gente. Então, essa é a diretoria 2024 para 2026. Então, esteja orando por nós. A gente está dando continuidade aí do trabalho maravilhoso que as meninas, que o pessoal
a diretoria anterior vinha desenvolvendo, mas, claro, pedindo a Deus direção de novos projetos, né, daquilo que Ele quer realizar através de nós. Então, eu peço que vocês continuem orando por todos nós, né, para que a gente possa fazer o nosso melhor. Também o que eu queria falar para vocês, rapidinho, é sobre o nosso encontro que vai acontecer na próxima semana, precisamente, né, dos dias 20, 21 e 22 de setembro, lá em Tapetinga. Quem puder estar conosco, né, eu sei que às vezes tem alguns lugares que são distantes, mas se puder, faça um esforço para estar com a gente. Eu acredito que vão ser dias abençoados, nos quais a gente vai aprender um pouco mais sobre o nosso Deus, né? A palavra de ministração é o nosso espírito, mas também de forma técnica. O evento vai acontecer lá na primeira igreja batista em Tapetinga, e a igreja vai estar, né? Já está nos apoiando e muito, né? E quem está nos apoiando também é a Associação Itapetinguense. Nós teremos as associações Grapionense e Sudoeste também, que estarão conosco como convidadas. Então, quem puder estar participando, vai ser uma bênção. E a gente tem aí os nossos oradores, que é o pastor Gamaliel Pina, que é da PIB Iguaí, e o pastor Neilton, né, que é o pastor da igreja, da PIB de Tapetinga, eles dois serão os nossos oradores. E teremos as oficinas, que é a musicalização infantil, com a professora Valmira Tibiriçá, que é da CIB em Tucano. Teremos técnica vocal com Carla Mota, que é da Igreja Batista dos Mares, como eu já falei. Prática de louvor, que teremos aí o nosso ministro Juscelio, com a gente, Terceira de Freitas. E prática de conjunto com Saulo, que é de Aratuípe, como eu já falei. O investimento, gente, é investimento mesmo, né, bem simples. Eu digo assim, você vai comprar hoje uma pizza, é isso aí, né, gente, é esse valor. Então, só R$70, então, não é um valor, assim, absurdo, né, que não dê para a gente participar. A gente está disponibilizando, assim, as opções aí de hospedagem. A igreja está promovendo hospedagem econômica, né, um valor muito bom aí, ó, R$170, com todas as refeições, gente. A única coisa é que vocês têm que levar o colchão, mas fora isso, ó, tudo ótimo. E assim, eu não sei quanto vocês, mas eu amo as comidinhas das irmãzinhas da igreja, que são maravilhosas, né, são abençoadas. Então, se você quiser, pode estar ficando hospedado na igreja. Temos aí duas indicações de hotéis também, caso você queira ficar em hotel. Então, se puder fazer esse esforço para estar conosco participando, e os que moram próximos da região estão intimados para estarem conosco. Então, é isso. Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui. Show. Por todos que puderam fazer presentes, né, aqui com a gente nessa noite. Realmente foi uma noite abençoada. Outros encontros desses virão, né? Se Deus quiser, a gente vai estar promovendo outros eventos desses, para que a gente possa aprender sempre um pouco mais e dar o nosso melhor para o Senhor. Amém? É isso, vamos orar. Olha a coisa fofa ali de Nandinha. Oi, titio! Getúlio quer falar, eu vou aqui. Cleice. Getúlio está querendo falar, Cleice. Isso, positivo. Pode falar, irmão Getúlio. Fala, meu jovem. Abre o áudio, Getúlio, abre o áudio. Alô, som. Atenção, Getúlio, compareça. Eu acho que ele teve alguma dificuldade, que eu não estou nem mais vendo ele aqui. Tem mais alguém, gente, que quer fazer alguma pergunta rapidinho, né? Que nosso horário já foi, mas alguém quer tirar alguma dúvida rapidinho? Ele ainda está aqui na sala. Tá? Ele aparece aqui na sala aqui. Deve ter problema. Ele é meu corista. Qualquer coisa, depois eu explico a ele. Explica. Uhum.
Mais alguém? Não, né? Então vamos estar encerrando. Eu queria. O pastor, deixa eu ver se ainda está aqui. Cadê a Esté? Ainda está aí? Estou aqui. Pronto, minha ex-presidente. Como já disse, fez aniversário ontem, que Deus possa estar te abençoando. Amém. E a esposa também de Juscelio. Eu vou pedir a Pedro. Amém, Gleice. Eu vou pedir a Pedro também na nossa igreja aqui, Pedro Júnior. Pedro, eu vou te pedir para você fazer essa oração aí, agradecer a Deus pela vida de Esther. E como é o nome da sua esposa, Juscelio? É Ângela. Ângela. Tem mais alguém, gente, que fez aniversário hoje? Ou ontem, né? Que Esther foi ontem. Se tivesse, pronuncia aí que a gente vai orar por vocês também. A hora é essa, receber a bênção. Não, então vamos estar orando, Pedro. Você ora, agradecendo a Deus pela vida delas. E em seguida eu vou estar também orando, encerrando esse momento. Amém. É Esté aí? Pode orar. Ângela, não é isso? Pai está no... Isso, Nosso Deus isso. Pai está nos céus, louvado e bendito seja o seu nome para todo sempre. Obrigado, Senhor, por esse momento que nos dá de estarmos aqui reunidos para aprender mais e mais, Senhor, sobre como te servir melhor, porque tu mereces o melhor de nós. Senhor, é tu que nos capacita, é tu que nos guarda, é tu que nos dá sabedoria, Senhor. Nós somos apenas vaso usado por ti para levar a tua palavra através do louvor. Senhor, eu te apresento, Senhor, nesse momento, a vida da Ângela e da Esté em tuas mãos. Que tu possa estar abençoando mais e mais a vida delas também. Que em tudo teu nome seja engrandecido. Que elas continuem sendo uma bênção por onde quer que esteja. Muito obrigado por esse momento. Te apresento cada família aqui representada, Senhor, nesse grupo aqui, ó Pai, nessa reunião. Que em tudo, Senhor, a tua proteção divina esteja sobre cada uma dessas famílias. Eu oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Em continuação, meu Pai, nós queremos te agradecer por este momento aqui que tivemos, onde fomos ministrados pela tua palavra, onde tivemos um momento de adoração, de louvor ao teu nome. Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estarmos em família, Senhor, como igreja, te adorando e aprendendo um pouco mais de ti. Te agradecemos pela vida de Nanda, que o Senhor tem usado ela poderosamente, que o Senhor possa estar cada dia mais capacitando ele, derramando, Senhor, bênção sobre a sua vida, não somente a dela, mas do seu esposo, dos seus filhos, que o Senhor possa estar suprindo todas as necessidades, não só materiais, mas espirituais, emocionais, que o Senhor possa estar cobrindo a tua filha, Senhor, com toda a sorte de bênçãos celestiais. Te agradecemos, Senhor, pelo apoio que temos tido, Senhor, da convenção, através de MEC, da gerência, que o Senhor também possa estar dando sabedoria a ela, renovando as suas forças, dando direção, Senhor, para que ela possa estar também nos direcionando em tudo que o Senhor quer realizar através de nós, enquanto amado. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para sermos teus filhos e servir através da amado. Que o Senhor também continue capacitando a cada um de nós da diretoria, para que possamos, Senhor, fazer tudo conforme aquilo que o Senhor deseja que realizemos. Ó Pai querido, colocamos em tuas santas mãos a programação da próxima semana, o encontro lá em Tapetinga, que o Senhor também esteja desde já direcionando cada um que o Senhor quer levar até aquele local, para que desde já sejamos, Senhor, direcionados pelo Teu Espírito, para que possamos, Senhor, desde já, meu Pai, já sermos ministrados pela Tua Palavra, e quando chegar lá, o Senhor está com nossos corações abertos para receber também tudo aquilo que o Senhor vai falar, através de cada um preletor, que estará ali ministrando naqueles dias. Ó Pai, continua conosco, abençoa cada um aqui presente, Senhor, nos concede, meu Pai, uma noite em paz, um sono tranquilo, e que o Senhor possa estar, meu Pai, como eu já falei, nos direcionando em tudo. Fica conosco, Pai, é o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém,
Amém. Que Deus abençoe. Amém. Fiquem à vontade aí para Meg. Vou pode fechar a estar gravação, encerrando. viu, Isso, ok. Cleide? Vou fechar a gravação. Pode fechar sim. Então, fiquem à vontade aí para